E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo vai estar bem interessante, porque a gente vai falar de dois temas muito legais, na minha opinião, dessa janela de transferências. Nem sempre bons para o Bayern, tá? Vamos deixar isso bem claro, a gente vai ver nesse vídeo. Mas bem interessantes os temas, que vai ser sobre essa questão do Bayern ter perguntado pelo Nicolas Jackson. Vamos falar se isso é verdade, se não é, se é bom, se não é. Vamos comentar tudo isso. E também sobre a possível venda do Coman para o Al Nassr. Vamos comentar qual seria um bom valor, é, se é bom para o Bayern vender o Coman, se precisa contratar alguém. Comentar um pouco sobre isso. E depois eu queria falar um pouco sobre o Baleba do Brighton. Parece meio nada a ver, e é um pouco sim, mas vocês vão entender quando chegar na parte. Então, só antes de começar o vídeo, eu queria avisar que no domingo eu vou tentar me planejar, vou ver se eu tiver tempo e se não sair nada urgente do Bayern, que eu tenho que fazer um vídeo antes. Eu estou planejando fazer um vídeo explicando. É um segundo vídeo, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu tive novas ideias que eu queria complementar e explicar melhor para vocês. E fazer um vídeo sobre o que o Bayern precisa fazer nessas janela de transferências. Quais são as necessidades? O que tem que vender, o que tem que contratar. Só sobre isso. E eu nem vou falar sobre jogadores, eu quero falar só das posições e características de jogadores para as posições. E por que eu quero fazer isso? Porque nos vídeos eu tento falar sobre isso e os jogadores, e acaba ficando muita coisa, e às vezes eu acho que fica um pouco confuso, e às vezes eu não consigo explicar a ideia da melhor maneira possível. Então eu quero fazer um vídeo só sobre isso, vai estar super interessante, e eu planejo postar no domingo. Se der tudo certo, domingo vai estar aí, se não, eu adio um pouco, mas eu vou dar o meu melhor para fazer até domingo. E mais uma coisa, antes de começar o vídeo, só quem gostar do conteúdo aqui, se inscrevam, deixem um like, compartilhem com outras pessoas que gostam de futebol também e podem comentar à vontade, só peço para que tenham respeito. Então, para a gente começar aqui sobre o Nicolas Jackson, esse aqui é um caso que eu acho bem legal. Não bem legal, porque eu tô muito assustado, eu tô com medo aqui do que o Bayern pode fazer. Mas que é um assunto que eu pensei muito antes de falar, que eu, pelo menos eu acho que tem muita coisa para falar, então tentar até não alongar muito esse vídeo. Mas basicamente, o Bayern consultou o Chelsea. Não, eu não sei se consultou o Chelsea ou os agentes do Chelsea sobre a questão do Nicolas Jackson para entender a situação. Então, o clube reuniu informações sobre a situação atual dele, o preço e as condições do negócio. O Newcastle também está interessado, beleza, e a avaliação, o Chelsea, aqui segundo essa reportagem, gostaria de 65 milhões de euros. Eu separei três notícias para a gente comentar. E é até legal que com a primeira notícia, eu fiz um vídeo lá no meu TikTok que eu falei um pouco sobre isso. Quem quiser me acompanhar no TikTok também tem muito conteúdo bom lá. E daí, depois que eu fiz esse vídeo, até veio uma pessoa falar: Ah, mas o Max Eber já desmentiu. Falou que não é verdade. Porque essa notícia aqui que eu tô mostrando pra vocês agora saiu depois que eu fiz o vídeo no TikTok. Que o Max Eber chegou, foi perguntado sobre o Nicolas Jackson e ele falou: definitivamente não. Nunca falei com ele. Então o Max Eber desmentiu. Mas mesmo depois disso, que o Max Eber falou que era mentira, saiu coisa do Fabrício Romano dizendo que o Bayern e clubes italianos perguntaram sobre o Jackson. Eles fizeram contato para saber as coisas do Jackson. Então, o Fabrício Romano, que é o jornalista mais confiável do mundo, confirmou essa informação. Disse que o Bayern perguntou pelo Jackson. Aqui está dizendo que ele provavelmente vai para a Premier League, se ele sair do Chelsea, Newcastle e Tottenham estão interessados. O Tottenham, caso o Richarlison seja vendido. É, então, vamos falar a situação aqui. Essa questão do Bayer, eu não sei se é verdade ou não, mas eu não duvido nada do Bayer. O Bayer ultimamente tá me assustando um pouco. Tem até um pouco de cara do Jackson sabendo que tá sem espaço no elenco, ou do Chelsea querendo se livrar dele, querendo vender. Talvez seja o Chelsea ou os agentes do Jackson alimentando a mídia com mentiras. Ou, não necessariamente mentiras, mas para testar, para ver se o Bayer, vai que o Bayer vê essa notícia e tem um interesse real. Pode ser. Mas o que eu acho que aconteceu? O Bayern quer o Walter Major e tá muito complicada a negociação e eu acho que o Bayern tá vendo possibilidades do que fazer caso o Walter Major não dê certo. E o Bayern só perguntou pro Chelsea, eu acredito que o Bayern perguntou pro Chelsea, então, ó, caso a gente queira o Jackson, quais seriam as condições? E não é que o Bayern vai tentar contratar o Jackson. Quer dizer que o Bayern só tá falando assim, tá bom, ó, o Chelsea quer tanto dinheiro, pô, essa quantidade não dá, nem caso tudo dê errado não dá pra pagar. Tá. Se tudo der errado, essa opção dá pra gente tentar. Entendeu? Esse tipo de coisa. E qual a minha opinião aqui?
Isso aqui é outra coisa que até foi legal, que eu fiz um vídeo lá no TikTok e um seguidor que também deve me acompanhar aqui no YouTube, porque no meu último vídeo eu falei que eu tenho uma troca de ideias com o BC, que é outro canal de futebol. E o BC fez um vídeo sobre o Jackson no Bayern. E ele disse que o encaixe é legal, e depois ele disse que o Jackson tem problema de finalização, ele falou um monte de coisa. Quem quiser assistir o vídeo dele também pode assistir. E daí o inscrito assistiu o vídeo do BC e veio comentar pra mim o que eu achava do que ele tinha comentado. Porque o BC falou que tem um encaixe legal. E é aí que vem a parte complicada desse negócio do Jackson. Por quê? Basicamente, por que, que o BC disse que o Jackson tem um encaixe interessante no Bayern? Porque o Jackson, ele é um atacante, se movimenta muito bem, ele é explosivo, ele até tem uma certa habilidade com a bola no pé, não é um craque driblador, mas ele consegue ter um drible e tudo isso, e ele se posiciona muito bem. Então, eu entendo quando o BC fala que se ele jogar ao lado de um Kane, ele vai conseguir se complementar, porque ele não vai ter a capacidade, ele não vai precisar fazer gols que não é a melhor qualidade do Jackson, né? Ele vai complementar o ataque e dar um dinamismo para o ataque. Então ele fala, é um jogador que pode jogar ao lado de um centroavante, o Jackson. Nisso eu concordo. Mas ao mesmo tempo, daí, o BC é um canal que eu concordo com muitas coisas que ele fala. Mas nesse caso, teve um pouco de incoerência. Por quê? Porque eu mesmo, quando fui perguntado por outro inscrito sobre a questão do Amurá no Bayern, se seria uma boa opção, e eu fiquei interessado, porque eu assisti um pouco do Amurá e eu achei ele um jogador. Eu fiquei curioso, cara, porque o Amurá eu achei ele um jogador interessante. E eu fui perguntar pro BC, tipo, pra ter essa troca de ideia pra ver a opinião dele, porque eu sei que ele conhece a Amurá melhor que eu. E ele disse que não era muito bom porque o Amurá é mais uma flecha. Ou seja, um jogador incisivo, que vai pra área, ataca, e não um playmaker. E ele acha que o Bayern tá faltando playmaker, porque não tem muitos. E de verdade, o Bayern hoje tem o Kane, o Kimmich. Mas o Kimmich já é volante, mas no setor de ataque tem o Kane, que é o centroavante, e o Olise só. Então eu concordo com o BC nisso. Só que daí o Jackson também seria mais uma flecha. Então, nesse caso, eu achei que foi um pouco incoerente. Só queria dizer isso e. Mas eu entendo porque as pessoas gostam do Jackson, os clubes avaliam ele bem, porque ele é um atacante interessante. A verdade é que o Jackson, se ele finalizasse bem, ele seria um atacante de elite. Porque ele tem tudo que precisa. Ele tem a fisicalidade, ele corre, a questão de ser um bom atleta, no sentido, ele tem a velocidade, a agilidade, o posicionamento, tudo isso ele é muito bom. Não à toa que ele perde tantos gols, porque ele sempre está bem posicionado para ter as chances de gol. E ele ajuda o time a criar mais chances de gol. Mas o Jackson, ele tem um grande problema, que é a finalização. Porque ele perde muitos gols. Só que o Jackson tem um problema pior ainda. Porque, por exemplo, o Ekitike é um jogador que ele tem uma boa finalização, tem momentos que ele finaliza muito bem, mas ao mesmo tempo ele não é muito eficiente. Se você for ver estatísticas, o Ekitike tem gols esperados muito maior do que a conversão dele. Então ele faz menos gols do que o esperado. Então ele precisa melhorar a finalização. Mas isso é algo que ele é um jogador jovem, ele pode treinar e melhorar a finalização, o Ekitike. Mas por que eu tô comparando com o Ekitike que foi pro Liverpool agora? Porque o Jackson também tem esse problema de finalização. Só que o Jackson tem um outro problema que é mais grave e que é mais difícil de você melhorar e treinar. Que é problema de confiança. O Jackson, quando ele tá confiante, as coisas dão certo pra ele. Porque ele é um bom jogador, ele tem qualidade. Só que o problema dele é que quando alguma coisa der errado, ou ele perde um gol, alguma coisa não dá certo pra ele, a confiança dele cai muito. E não é só. Não é que ela cai um pouquinho e ele começa a jogar um pouco mal. Não, é muita. A diferença é muito grande. E não é só que a confiança dele cai de vez em quando, não. Qualquer coisa que der errado, tipo, perdeu um, dois gols, já perde muita confiança, entendeu? É muito instável e é muito fácil dele perder confiança. Então, é difícil você ter uma finalização boa, ser um cara eficiente, se o problema não é só a sua qualidade técnica de chutar, mas é um problema mental mesmo, de mentalidade. Então, por isso que o Jackson, eu entendo quem fala que ele tem potencial, ele tem características para ser um atacante de elite, se ele finalizar melhor. Mas, até hoje, ele não me deu elementos para eu acreditar que essa finalização dele realmente vai virar de elite. Por conta dessa questão da mentalidade. Entendeu? E daí, eu não acho que seja interessante pro Bayern contratar ele. E de verdade, para mim, se o Bayern contratar o Nicolas Jackson, é mais absoluto desespero. Não tem outra palavra. É desespero. Por quê? Porque, primeiro, é o que mesmo eu acabei de falar da minha discussão com o BC. Eu concordo com ele, o Bayern precisava de um cara mais playmaker. Por isso que meu nome favorito é o Xavi Simons, porque ele
consegue encaixar muito bem, reunir muito bem. Ser um jogador que entra bem na área, ele consegue atacar bem a área para finalizar e criar jogadas. Ele tem esse misto muito bom. Ou em Nkunku, que também é um jogador mais incisivo, mais flecha, no sentido de entrar na área e fazer gols, mas ele também tem uma capacidade de playmaker melhor. Entendeu? Então eu não acho nem que o Nicolas Jackson seja o melhor perfil de jogador que o Bayern devia buscar, apesar de eu achar que ele é um jogador que tem capacidade de jogar com num sistema de dois centroavantes, pelas características dele. E eu não acho que ele. Que mesmo se o Bayern quiser jogar com dois centroavantes, eu não acho que deveria ser o Jackson, de verdade. Se é pra pagar. O que estão pedindo aqui, ó. Tá falando que o Chelsea tá pedindo 65 milhões. Desculpa, daí vai no Voltemade. Tá bom que o Voltemade ele é mais pesadão, né? Essa questão do Voltemade, ele tem 2 metros. Ele é até bem ágil pra altura dele. Mas ele tem 2 metros, o ataque vai ficar muito pesado. Cara, hoje meu fone tá escorregando muito, desculpa aí, gente. Mas então, o Jackson até tem um encaixe melhor que o Voltemade, mas o Voltemade entrega mais, cara. O Bayern, na última temporada, um dos maiores problemas do time foi perder muito gol. As pessoas criticam muito a zaga por erros individuais, mas o ataque errou individualmente muito, porque perdeu muito gol. Contra o Inter de Milão, contra o Feyenoord, contra vários jogos, o Bayern perdeu muito gol. E você vai trazer um cara que é a cara de perder gol. O Jackson é literalmente, ele é conhecido por perder gol. Então não faz sentido, na minha opinião. E de verdade, se o Bayern for contratar ele, se o Bayern for contratar ele, pra mim, eu só aceitaria, de verdade, sem reclamar muito, muito e muito, porque eu vou reclamar, caso seja nos últimos dias da janela, porque o Bayern deu tudo errado, não conseguiu contratar ninguém, precisava de um jogador e se trouxer ele por empréstimo com opção de compra. Não é nem comprar em definitivo, e nem com um empréstimo com obrigação. Tem que ser empréstimo com opção. Mas tem que ser empréstimo. Pra mim, se o Bayern pagar pra contratar o Jackson, já tá errado. Daí não tem nem. Ai, mas porque era desespero. Não. Pra mim, só valeria minimamente a pena se for por empréstimo. Deixar isso bem claro. E daí tem outra coisa. Eu disse que só faria minimamente sentido, um pouquinho de sentido, se for porque o Bayern tá desesperado nos últimos dias de janela. E daí que vem minha outra crítica. O Bayern não pode deixar chegar no desespero de novo. Não dá. De verdade, o Bayern tem. Eu tô falando assim. Eu entendo que o Bayern quer volta e meia, as negociações são travadas, tudo isso, beleza. Mas se chegar a ficar no desespero de novo, porque o Bayern ficou vacilando, daí o Bayern perdeu o Xavi Simons, porque eu acho que se o Bayern for muito forte no Xavi Simons, ainda tem uma chance de dar um chapéu no Chelsea. Mas cada vez a chance tá menor, porque cada dia que passa, mais perto do Xavi Simons assinar com o Chelsea. Daí vai perder o Nkunku também. Perder um monte de jogador para trazer o Jackson. Desculpa, é mais. Se chegar no nível de estar no desespero suficiente para contratar o Jackson, é porque errou muito. E se errou muito, eu vou falar uma coisa. Se o Bayern contratar o Jackson, pra mim, eu vou fazer o vídeo aqui da contratação, vou fazer o vídeo normal, e eu vou falar nesse vídeo. E olha o que eu tô falando. Max Eberl precisa ser demitido. Caso o Bayern contrate o Jackson, o Eberl tem que ser demitido. Porque não dá pro Eberl deixar chegar numa situação de desespero no qual a única opção seja trazer o Jackson. Tá bom? É isso que eu queria falar. Eu achei que me estendi demais, mas é isso. Se o Bayern trouxer o Jackson, o Max Eberl precisa ser demitido. Ele já fez muita besteira nessa janela. Eu vou falar um pouco do Eberl no final desse vídeo, rapidamente. Mas se ele trouxer o Jackson, não tem como. Agora vamos falar do Coman. Qual que é a situação? O Al Nassr apresentou uma oferta de 20 a 25 milhões de euros líquidos por ano para o Coman, o salário dele. Então, assim, vamos ver, né? O Coman não tomou uma decisão ainda se ele vai ou não para o Al Nassr, mas o Al Nassr quer muito ele. O Al Nassr é um dos alvos prioritários do Al Nassr. Então, eles querem muito, eles estão tentando. E eles ofereceram entre 20 a 25 milhões de euros líquidos por ano. Cara, é um salário absurdo. Obviamente, da Arábia Saudita, então para eles lá já é normal esse salário. Mas só pra vocês terem noção, o Kane, que é o jogador mais bem pago do Bayern, ganha 25 milhões de euros brutos, que é cerca de 12 milhões de euros limpos. 12,5, 13 euros limpos. Ele tá ganhando 20 a 25, então ele tá ganhando quase o dobro do Kane, basicamente. Se ele for pra lá, ele vai ganhar isso. Então vamos ver, o Coman não tomou uma decisão ainda, mas o salário que eles estão oferecendo é brutal. Né, continuando aqui, cadê a oferta? Ah, antes de falar a notícia do. Cara, essa fonte, eu vi, mas tá falando assim, ó. Que eu vi em alguns lugares, eu não conheço essa fonte, mas eu vi em alguns veículos do Bayern republicando essa notícia, então vamos comentar aqui. O Bayern rejeitou uma proposta inicial do Al Nassr no valor de 22 milhões de euros pelo Coman. O clube alemão considerou a oferta muito baixa. As negociações entre os clubes estão em andamento. Cara, de verdade, 22 milhões de euros é uma piada. Essa oferta é uma piada.
Eu já vou comentar mais de valor, porque tem mais notícias. Eu separei mais coisa pra gente comentar tudo junto. Mas, de verdade, 22 milhões de euros é uma oferta, assim, muito, muito fraca. O Al Nassr fez uma proposta, tá, pelo Bayern, aqui é notícia do Fabrício Romano. Fez uma oferta oficial ao Bayern, pelo Coman, que segundo aquela outra fonte foi de 22 milhões de euros. Aqui o Fabrício Romano não disse o valor. O Bayern está aberto a vender o jogador. Obviamente, como eu te disse, o Bayern rejeitou a primeira oferta. O Coman não está se fechando para as portas de uma transferência para a Arábia Saudita. Ele está bastante aberto a essa oportunidade, né? Também o dinheiro é impressionante. Negociações em andamento, trabalho em andamento, a transferência tem chance muito boa de acontecer. Então o Fabrício Romano está falando que as coisas estão num bom caminho para o Coman ser do Al Nassr. E deve ser para essa outra notícia, não é? Aqui é do Baleba, a gente vai deixar para o final. Acho que está errado aqui. Então deve ser essa. Aqui. O Bayern quer cerca de 50 milhões de euros pelo Coman, tá dizendo aqui a Sky Sports. Então, vamos falar aqui dessa saída do Coman. Primeiro, faz sentido? Faz. Eu já disse, se eu sou o Bayern, eu faria de tudo para vender o Coman e o Gnabry, tá? Então, assim, só que é difícil vender eles porque eles têm salário muito alto, eles não querem sair, estão acomodados em Munique, então é complicado. O lugar mais fácil de você despachar eles é para a Arábia Saudita, e até o melhor, na verdade. Por quê? Porque na Europa, o Coman e o Gnabry, os dois, situações bem parecidas. A gente tá falando de jogador, acho que os dois têm perto de 30 anos, né? Agora, acho que é 28, 29 anos, por aí. Então, jogadores mais velhos, que vêm convivendo com problemas físicos, não que eles tenham tendo grandes lesões, mas eles sempre estão convivendo com instabilidade física. Uma hora eles estão sem ritmo de jogo, daí tem uma lesãozinha, daí volta, não volta muito bem. Eles até fazem partidas boas, eles têm fases boas, tanto o Coman quanto o Gnabry, mas no geral oscilam demais. Então, a gente tá falando de jogadores já mais velhos, que oscilam muito, têm problemas físicos e que os dois têm salário muito alto. E que clube na Europa aceitaria pagar um salário alto para um jogador que tem oscilação física e de desempenho e que já é mais velho? Ninguém. Absolutamente ninguém. Ou se fosse para pagar um salário desse para esses jogadores, um salário perto disso, para convencer o jogador a fazer a transferência, teria que ser pagando uma taxa de transferência para o Bayern pequena. Então, por isso, assim, eu falo assim, pro Bayern, vender o Coman na Europa deve ser entre 20 a, no máximo 35 milhões de euros, mas por aí. Mas eu tô falando isso pra Europa. E pra Arábia Saudita, a gente sabe que tem funcionamento, né? Porque os caras têm muito dinheiro. Mas eles já estão. Mas se a gente for analisar a Arábia Saudita, eles ainda gastam acima do mercado normal, porque não tem o que fazer, eles têm muito dinheiro, então sempre vai ser assim. Mas, ao mesmo tempo, eles já não estão mais gastando valores tão acima do mercado. Ainda é acima do mercado, mas não tão absurdo. Então, o valor, assim, de verdade, eu acho que para a Arábia Saudita, ó, vamos lá, o mínimo do mínimo que o Bayern tem que pegar é 30 milhões de euros. Menos que isso é uma vergonha. 30 eu já acho pouco. 35 começa a ficar ruinzinho, mas ainda tá, porque, porque também o Bayern precisa vender o Coman. Coman ou Gnabry, pelo menos um dos dois tem que sair. Então, se você tiver a oportunidade de despachar um dos dois, o Bayern tem que aproveitar, entendeu? Por isso que é difícil. Eu acho que o Bayern, para a Arábia Saudita, tinha que virar o Coman entre 40 e 50 milhões de euros. Eu acho que o Bayern tá pedindo o valor certo. Mas o Bayern também não tá numa posição tão boa para ficar exigindo muito dinheiro, porque o Bayern precisa se livrar desses jogadores. Então, se a Arábia Saudita chegar a 30 milhões de euros, pegar ou largar, o Bayern vai ter que pegar, entendeu? O Bayern não tá numa posição muito boa para negociar. Mas eu acho que entre 40 e 50 milhões de euros, eu acho que seria um valor bom. 50 seria excelente, 40, bom. Acho que seria bom. 35, ok. 30, o mínimo, tá? É a minha opinião, porque a gente tá falando da Arábia Saudita. Mas o Bayern também não tá numa posição muito boa. Se vender o Coman, o Bayern vai precisar contratar alguém pro ataque sem escolha. Porque o Bayern ainda tem, pra ponta, o Leonard Kahl, que é o jogador da base, mas você não pode considerar que um cara de 17 anos vai resolver sua temporada. Então, se o Bayern hoje já precisa contratar um atacante, que a gente fala de Xavi Simons, Nkunku, Voltemade, ou quem mais vocês quiserem pensar aí, até o Jackson, infelizmente, se vender o Coman, daí não tem escapatória. É obrigação comprar um atacante. Se hoje já é obrigação, se vender o Coman vai ser 10 vezes mais. No mínimo um jogador de ataque. E daí, eu vou até comentar sobre essa questão no vídeo de domingo,
Se é necessário comprar. Se vender o Coman, vai precisar contratar um atacante lá, um meio atacante, segundo atacante, e mais um ponta, ou se só um jogador de ataque tá bom. A gente vai comentar isso no próximo vídeo. Ah, e só pra terminar aqui a questão do Coman, porque eu não lembro aonde que eu vi isso, mas eu vi muitas pessoas falando que não devia, tinha que vender o Gnabry e não o Coman. Na verdade, o Coman e o Gnabry estão em situações bem parecidas, tá? Eu sei que a torcida gosta mais do Coman do que o Gnabry, acho que os caras gostam menos do Gnabry hoje em dia. Obviamente, todo mundo tem um carinho pelo que eles já fizeram pelo clube, mas o jogador é momento, e no momento os dois não estão nas melhores formas. Ou pelo menos não consistência, né? Porque até fazem um jogo ou outro bem, às vezes tem uma sequência boa, mas não consegue manter isso por muito tempo. Mas assim, o Bayern precisa se livrar pelo menos um dos dois, entendeu? O ideal seria se livrar pelo menos um dos dois. Se desse pra se livrar dos dois, melhor ainda, mas eles não querem sair do clube. Então, e se for sair, só dá pra ser para a Arábia Saudita por causa da questão financeira, então. Se a Arábia Saudita quer o Coman, vende o Coman, entendeu? Daí que eu queria falar, que era o do Baleba, que quem assistiu meu último vídeo, eu falei que eu acho a ideia do Camavinga interessante. Eu vou comentar mais sobre isso no vídeo de domingo, da questão do Camavinga. Mas por quê? Porque eu acho que o Bayern poderia reforçar o meio de campo. E daí, o que tem a ver o Baleba? O Bayern tá tentando o Baleba? Não. O Bayern vai tentar o Baleba? Eu vou te falar uma coisa. Eu ficaria extremamente surpreso se o Bayern tentasse. Vai acontecer? Não, não vai acontecer. Eu acho. Mas tá falando aqui que o Manchester United tá dando uma vasculhada pra ver se é possível contratar o Baleba, o United. E por que eu tô falando isso? Porque o United também não tá na melhor questão financeira hoje em dia. O United não passa pra Champions League, o United já contratou Matheus Cunha, Embelmo, Sesco, tudo contratação de 70 milhões de euros pra cima. Então o United também não tá com tanto dinheiro. E o Brighton não é um time muito fácil de se negociar. Mas eu falo assim, se o United, a não ser que o United pague, vai, tire dinheiro de não sei aonde, ou tire fair play financeiro de não sei aonde, pra pagar 70 milhões de euros no Baleba, ou algo do tipo, 80 milhões de euros no Baleba, o United não vai conseguir contratar o Baleba. Mas assim, eu acho que o United hoje conseguiria pagar 50, talvez 60 milhões de euros no Baleba. O Brighton vai vender por esse valor? Eu ficaria muito surpreso se o Brighton vendesse, porque o Brighton é time chato de negociar. Sim, negociar com o Brighton é um parto. Mas eu falo assim, se o Baleba estiver disponível no mercado por 50, 60 milhões de euros, eu vou falar uma coisa, eu acho que o Bayern podia se meter nesse negócio. A gente tá falando de uns volantes mais promissores do mundo, um cara que já é um tanque físico, um pulmão dentro de campo, cara, é absurdo o Baleba. Então o cara já é um jogador de alto nível, talvez não seja um dos melhores do mundo, mas já é um jogador bom, que tem um potencial de ser um dos melhores do mundo. Se o Baleba melhorar a questão de distribuição de passe, tudo, o Baleba vira um novo Caicedo, vira um projetinho de Rodri. A gente tá falando de um jogador jovem aqui. Então, assim, se o Bayern, se ele tiver por um preço barato, porque eu não vejo o United pagando tão caro no Baleba, pelo menos agora, né? Talvez me surpreenda. Posso estar errado, não sou especialista de United. Mas se o Baleba estiver disponível por um preço bom, eu acho que o Bayern podia tentar. Porque o Bayern teria um perfil um pouco diferente. Eu acho que hoje ele se encaixa um pouco mais na função de um Goretzka ali da vida, na questão de ser um cara físico no meio de campo. Ele pode evoluir com a bola no pé e se tornar um dos volantes mais completos do mundo. E o Goretzka só tem mais um ano de contrato. Então, tô falando assim, se o Baleba tiver disponível por um preço bom, eu acho que o Bayern poderia tentar. Devia tentar. Vai estar disponível por um preço bom? Eu acho que não. Mas é só para ficar de olho nessa questão. Tá, e aqui sobre o Max Eber, vou dizer pra vocês, eu vou fazer um vídeo sobre quando acabar a janela de transferências, eu vou fazer um vídeo, vai ser um review da janela de transferências do Bayern. E daí eu vou comentar sobre a questão do Max Eber melhor lá e se eu acho que ele cumpriu bem o trabalho dele, se ele merece mais uma chance ou se tem que ser demitido. Quando acabar a janela de transferências, eu vou falar isso. E também, quando acabar a janela de transferências, eu vou lançar um vídeo aqui pra vocês sobre o que eu espero dessa janela. Não, dessa janela não, dessa temporada do Bayern. O que a gente pode esperar, tá bom? Mas, basicamente, para ser rápido aqui, a posição do Max Eber no clube melhorou ao longo da janela de transferências. O clube de supervisão observa que ele é diligente, trabalha duro e se esforça. Como membro do conselho esportivo do Bayern, o Eber está sempre sob escrutínio. Eu acho que é sob pressão. Mas pelo menos as boas críticas se calaram recentemente. Tem muito a ver com a contratação do Luiz Dias. E assim, o Eber tem coisas boas do trabalho dele, nem tudo é ruim, mas tem alguns erros. E também, eu não sou idiota e eu falo aqui pra vocês sempre, todo mundo dentro do Bayern parece que joga contra ele, todo mundo atrapalha ele, assim, o trabalho dele é muito complicado, de verdade. Ele, todo mundo só complica o trabalho dele. Mas nada tira de que essa janela do Bayern foi extremamente atrapalhada.
No final, todo mundo vai lembrar que ele contratou o Luiz Dias. Eu já disse, foi por valor acima do mercado, mas tudo bem. O Luiz Dias provavelmente vai entregar dentro de campo, e se ele fizer isso, tá tudo bem. Mas o jeito que ele levou não do Nick Williams, que ele levou não do Baino Gittens, tudo foi muito feio, foi tudo muito atrapalhado, ele errou os timings todos. Sim, muito erro, muito erro. E o que eu quero falar aqui é que sim, agora que contratou o Luiz Dias, vai ter um sentimento de calma, de que, tudo bem, conseguimos contratar um bom jogador. Mas não pode tirar também o quão desastroso foi o caminho para chegar até o Luiz Dias. Não pode tirar isso. O Max Eber ainda vai estar sobre supervisão, vai estar sendo analisado, e é uma situação para ficar de olho. Vamos ver como vai terminar essa janela de transferências. Vamos ver. Mas não acho que tá tudo ruim, mas também não acho que tá tudo bem. Eu acho que tem alguns problemas que precisam ser pontuados. E para terminar o vídeo, só falar aqui do Voltemade, porque até agora não teve nenhuma notícia reveladora. Basicamente, se a gente for ver aqui, não há um prazo final por parte do Voltemade ou de sua equipe em relação ao Bayern. Ou seja, o Voltemade quer muito ir pro Bayern, independente se vai ser hoje ou no último dia de janela. Mas o Voltemade, ele não está forçando saída no Stuttgart, que está sendo profissional, e deixou claro para o Stuttgart que queria e que quer se mudar para o Bayern. Os clubes estão firmes e não há acordo à vista. Ou seja, por quê? Tá falando isso? Porque o Stuttgart quer muito dinheiro e o Bayern não quer pagar tudo isso. Então tá num impasse e tá difícil. Não sei se é 100% verdade isso, ou se o Stuttgart pode repensar, mas já foi dito que o Stuttgart só aceitaria ouvir ofertas pelo Voltemade até o dia 16 de agosto, eu acho. Eu acho que é 16, com certeza. Que é o dia da Supercopa da Alemanha, que é quando começa a temporada oficial. Então, o tempo está acabando, né? Pode ser que depois mude. Vamos falar que o Bayern faz uma oferta de 65 milhões de euros no dia 20 de agosto e o Stuttgart aceita. Pode acontecer, mas na teoria, até o Bayern tem mais o que? Uma semana para contratar o Voltemade. Vamos ver o que vai acontecer. Tá tudo no impasse, a questão financeira tá complicada, porque o Stuttgart quer muito dinheiro mesmo. E vamos ficar de olho, né? Espero que se der errado aqui não seja o Nicolas Jackson o sucessor, mas vamos ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até ficou mais longo do que eu queria aqui. Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. É isso, valeu!